Olá, bem-vindo a mais uma videoaula do Programa de Educação Tutorial em Engenharia Agrícola e Ambiental da Universidade Federal de Viçosa, PET-EAA. Nesta videoaula, nós vamos fazer o dimensionamento de um silo e seu sistema de aeração. Este exercício é referente às disciplinas ENG 370, Secagem e Armazenagem de Grãos, e ENG 371, Engenharia de Sistemas de Secagem e Armazenagem de Grãos. O exercício nos diz o seguinte: uma cooperativa agrícola deseja armazenar 150 mil sacas de soja em um único silo vertical cilíndrico de fundo plano com dutos de aeração com chapa perfurada. Dimensione o silo e o ventilador ou ventiladores do sistema de aeração. Neste exercício, os dados são os seguintes: massa específica do produto, no caso soja, 750 kg por metro cúbico, ângulo de repouso do produto, 30 graus, relação entre a altura do corpo cilíndrico, Hzão, e o diâmetro, Dzão, do silo, H sobre D é igual a 2/3, fluxo de ar, nesse caso, para aeração, é de 30 a 100 litros de ar por minuto por tonelada de produto, o fator da perda de carga do sistema, FM, é de 1,5 a 2 e a eficiência do sistema de ventilação é 60%. Para melhor visualização do exercício proposto, aqui a gente desenhou o que o exercício nos pede. Um silo, a gente deve dimensioná-lo, então a gente deve encontrar o diâmetro do corpo cilíndrico, a altura Hzão do corpo cilíndrico e essa altura Hzinho do cone superior. Nós dividimos o volume desse silo em dois: V1, que é o volume do corpo cilíndrico, e V2, que é o volume do cone superior. Aqui a gente tem alfa, que é o ângulo de repouso, então a gente deve encontrar esses três valores para dimensionar o silo. Como o exercício nos pede o dimensionamento do silo e o sistema de aeração, a primeira coisa que nós vamos fazer é o dimensionamento do silo. Para isso, nós temos que transformar a quantidade de produto que foi dada, que é 150 mil sacas de soja, em toneladas. Para isso, a gente tem que uma saca são 60 quilos e uma tonelada são 1.000 quilos. A gente cortando as unidades referidas aqui, a gente tem que 150 mil sacas de produto é igual a 9.000 toneladas. O próximo passo é a determinação do volume total do silo a partir dessa massa, dessa quantidade de produto que a gente tem. Para a gente determinar o volume total do silo, para a gente dimensioná-lo, nós vamos recorrer à fórmula da massa específica, em que massa específica é massa sobre o volume total. Rearranjando os termos, nós temos que volume total é massa sobre massa específica, e a gente colocando o valor de 9.000 toneladas que a gente transformou acima, dividindo pela massa específica que nos foi dada, 750 kg por metro cúbico, aqui transformado para 0,75 toneladas por metro cúbico, e cortando as unidades, nós encontramos que o volume total do silo deve ser 12.000 metros cúbicos para armazenar essas 9.000 toneladas de soja. E esses 12.000 metros cúbicos que nós vamos utilizar na continuidade do exercício. Como nós temos o volume total do silo, que deve ser 12.000 metros cúbicos, nós devemos saber quanto desse volume é referente ao cilindro do silo e quanto desse volume vai ser referente ao cone superior do silo. Para a gente determinar o volume do cilindro, V1, a gente vai recorrer à fórmula de volume de um cilindro, que é nada mais que a área da base vezes a altura. Como na figura anterior, no esquema que a gente fez, nós temos que a altura do silo, do corpo cilíndrico do silo é Hzão, então a área da base vezes a altura, nós temos πd ao quadrado sobre 4 vezes a altura. Só que justamente é esse d, diâmetro, e essa altura que nós queremos encontrar para dimensionar o silo. Então, a partir dessa equação, a gente não faz mais nada. Vamos para o próximo passo, que é a determinação do volume do cone superior do silo, V2. A gente segue a mesma metodologia
que usamos na determinação do volume do cilindro. Só que o volume do cone é área da base vezes altura dividido por 3, como está representado aqui. Como a área da base é circular, a gente faz πd ao quadrado dividido por 4. A altura do cone superior é esse hzinho em cima. E a gente deve dividir por 3. Nesse caso aqui, multiplicamos por 1/3. Só que esse d, que é o diâmetro do silo, nós não temos, mas esse hzinho, a altura do cone superior, a gente pode determinar. Como nós vamos determinar esse hzinho? Se a gente pegar o desenho anterior e a gente fazer um corte aqui no meio, nós temos que essa parte aqui é um triângulo retângulo com alfa, o ângulo de repouso, sendo um desses ângulos do triângulo retângulo, como representado aqui. Como a gente dividiu aquela parte por 2, o cateto adjacente do ângulo alfa vai ser d dividido por 2. E a altura vai ser o hzinho que a gente quer encontrar. Como a tangente de alfa aqui é cateto oposto sobre cateto adjacente, a gente transformando isso daqui, hzinho, o cateto oposto, e d sobre 2, o cateto adjacente, isolando h, e a gente tem que esse hzinho é justamente tangente de 30 graus, que é o ângulo de repouso alfa, vezes d dividido por 2. Como encontramos hzinho, a gente substitui o valor dele na fórmula de V2. Nesse caso, V2 vai ser πd ao quadrado dividido por 4, vezes o h que a gente encontrou, que é tangente de 30, vezes d dividido por 2, vezes 1/3, que o volume do cone é a área da base, vezes a altura dividido por 3. A gente, rearranjando esses termos, a gente tem que o volume 2 do cone superior é πd ao cubo dividido por 24 vezes tangente de 30. Como nós tínhamos o volume total, e o volume total é a soma do volume 1 mais o volume 2, que agora nós temos quanto vale este V1 e quanto vale este V2 de forma literal, a gente simplesmente substitui os valores encontrados de V1 e V2 nessa fórmula para a gente determinar o volume total. Então, o volume total vai ser πd ao quadrado sobre 4 vezes hzão. Essa parte é referente a V1 que nós encontramos, e o V2 mais V2 é πd ao cubo dividido por 24 vezes tangente de 30, justamente o valor que a gente encontrou aqui acima. Só que, como foi dado no exercício, a gente tem que a relação h sobre d do silo, ou seja, a altura do corpo cilíndrico dividido pelo diâmetro, é igual a 2/3. Então, a gente isolando esse h aqui, a gente tem que h é igual a 2/3 de d. E a gente substituindo esse valor de h na equação anterior, a gente tem o seguinte, que volume total é πd ao quadrado dividido por 4, vezes 2/3 de d, aqui nós substituímos o h, mais πd ao cubo dividido por 24, vezes tangente de 30. A gente simplificando isso daqui, multiplicando o denominador aqui e multiplicando o numerador em cima, somente para simplificação, nós temos que volume total é 2/12 πd ao cubo, mais πd ao cubo dividido por 24, vezes tangente de 30. Aqui, veja bem, nós temos o volume total e podemos determinar o diâmetro do silo a partir dessa equação. Então, aqui, simplificando mais uma vez, e finalmente nós isolamos o valor de d dessa equação para a gente determinar. d é igual a raiz cúbica de 24 o volume total vezes o volume total, 4π mais π vezes tangente de 30. Como a gente tem que o volume total encontrado anteriormente é 12.000 metros cúbicos, a gente resolvendo isso daqui, a gente encontra que o diâmetro do silo deverá ser 27,16 metros. Logo, nós determinamos a primeira incógnita do dimensionamento do silo, que é o diâmetro. Assim, nós temos que determinar agora o valor de hzão, altura do corpo cilíndrico do silo. A gente tem que a relação h sobre d
é igual a 2/3. E, isolando H aqui, a gente tem que H é 2D dividido por 3. Como a gente encontrou que D é 27,16 metros, a gente aplicando ele nessa equação, a gente encontra que a altura do corpo cilíndrico do silo deverá ser de 18,10 metros. Ainda falta a gente encontrar a altura H do cone superior do silo. Para isso, a gente tem que H é igual a tangente de 30 vezes D dividido por 2, que a gente encontrou anteriormente. Como a gente também tem D, a gente fazendo isso, nós temos que H é igual a tangente de 30 vezes o valor de D, 27,6 dividido por 2. Resolvendo isso, nós temos que H deverá ser 7,84 metros. Assim, nós temos o dimensionamento do silo representado neste desenho. Diâmetro de 27,16 metros, altura H do corpo cilíndrico 18,10 metros e altura do cone superior H 7,84 metros. Nós temos que a altura total do silo vai ser H mais H. Fazendo isso, H mais H, 18,10 mais 7,84, nós temos que a altura total do silo vai ser 25,94 metros. Portanto, nosso silo está dimensionado e a primeira etapa do nosso exercício está concluída. Assim, com o silo dimensionado, a próxima etapa do nosso exercício é o dimensionamento da aeração. Conforme foi dado nos dados do exercício, nós temos que o fluxo de ar para a aeração do produto, nesse caso, como era a aeração, a gente vai considerar que o produto foi armazenado seco e limpo no silo. A gente tem que o fluxo de ar para a aeração deve ser de 30 a 100 litros de ar por minuto vezes tonelada de produto. A gente transformando esses valores para metro cúbico, transformando de litro para metro cúbico, ou seja, dividindo cada um desses valores por 1.000, a gente tem que o fluxo de ar deve ser de 0,03 a 0,1 metros cúbicos de ar por minuto vezes tonelada de produto. Como nós já temos que o fluxo de ar deverá estar dentro dessa faixa para a aeração do silo, aqui a gente pode representar melhor o que a gente quer dimensionar. A gente quer dimensionar a potência desse ventilador ou mais de um ventilador para fazer a aeração desse silo que tem fundo plano e chapa perfurada. Como a gente tem esse fluxo de ar, a gente deve determinar agora a vazão de ar. O que é a vazão? Nada mais é que o fluxo vezes a capacidade estática do silo. A gente tem que o fluxo deve estar dentro dessa faixa de metros cúbicos de ar por minuto vezes tonelada de produto. Aqui, a gente vai usar o limite superior desse valor, 0,1. Então, a vazão de ar, Qzão, vai ser 0,1 metros cúbicos de ar por minuto vezes tonelada. Qual que é a capacidade estática do nosso silo que a gente determinou anteriormente, que são as 150.000 sacas dadas no exercício. Transformando para tonelada, nós temos 9.000 toneladas. Então, cortando essas unidades, a gente tem que a vazão de ar deverá ser 900 metros cúbicos de ar por minuto. O próximo passo para o dimensionamento da aeração é o cálculo da perda de carga do sistema. E essa perda de carga é dividida em duas etapas. A primeira dela é o cálculo do fluxo de ar por área e a segunda que nós vamos fazer posteriormente é a perda de carga devido à coluna de grãos. O cálculo do fluxo de área por área, aqui F área, é calculado a partir dessa equação. F área, a vazão de ar que a gente encontrou anteriormente, vezes dividido pela área da base. Como a gente encontrou anteriormente que a vazão de ar deve ser 900 metros cúbicos de ar por minuto e a área da base é πd ao quadrado sobre 4 e o diâmetro d é 27,16 metros, fazendo esses cálculos, nós temos que o fluxo de ar por área deverá ser 1,55 metros cúbicos de ar por minuto vezes metro quadrado. Repare bem, aqui a gente tem a mesma unidade no numerador e no denominador, metros, que, na teoria, a gente poderia cortar essas unidades.
aqui elevado ao cubo e aqui elevado ao quadrado. Mas repare que trata-se de grandezas diferentes. Aqui nós temos metros cúbicos de ar e aqui metros quadrados, que é uma unidade de área. Então a gente não corta essas unidades. Então nós vamos proceder à segunda etapa do cálculo da perda de carga do sistema, que é a perda de carga devido à coluna de grãos, que é calculada através dessa equação. E aqui nós temos representado o que significa cada um desses termos do cálculo da perda de carga nessa equação. Nós temos que PE é justamente a perda de carga imposta pela coluna de grãos, que é dada em Pascal. F área, que nós encontramos anteriormente, é o fluxo de ar por área, nessa unidade, também descrita anteriormente. HG é a altura da coluna de grãos, em metros, e A e B são constantes de acordo com o produto, nesse caso soja. A unidade de A é Pascal vezes minuto ao quadrado dividido por metro cúbico, e a unidade de B é metro quadrado vezes minuto dividido por metro cúbico. Para a gente determinar esses valores de A e B, a gente vai recorrer a uma tabela da ASAI. Nessa tabela, nós temos os valores das constantes A e B para a equação descrita anteriormente para vários tipos de produto. Como o produto que a gente deseja armazenar é soja, nós temos que o valor de A é 2,833 e o valor de B é 0,267, como representado aqui. Procedendo o cálculo dessa perda de carga devido à coluna de grãos, substituindo os valores encontrados anteriormente e o valor de A e B, nós temos que a perda de carga vai ser 2,833, que é A F de área ao quadrado que nós encontramos vai ser 1,55 ao quadrado, dividido por ln de 1 mais B, 0,267, que nós encontramos, e aqui de novo, vezes 1,55, que é F de área. Nesse caso, a gente vai considerar que a máxima altura da coluna de grãos ocorre no centro do silo, ou seja, a altura da coluna de grãos é a altura total do silo, 25,94 metros. Fazendo o cálculo dessa equação, nós encontramos que a perda de carga devido à coluna de grãos é 509,81 Pascal. Só que nós vamos transformar esse valor para a unidade de milímetros de coluna d'água. A gente tem que 1 Pascal é 0,102 milímetros de coluna d'água. Então, fazendo essa transformação, 509 vezes 0,102, nós encontramos que essa perda de carga é 52,00 milímetros de coluna d'água. Tem uma outra maneira da gente encontrar esse valor, não necessariamente fazendo o cálculo por essa equação. Nós podemos encontrar esse valor por tabela. Como que a gente vai determinar isso? Para a determinação da perda de carga na coluna de grãos por uma tabela, a gente vai utilizar essa tabela que estamos mostrando para vocês. Como a gente faz esse cálculo pela tabela sem o uso da equação utilizada anteriormente? Nós temos que o fluxo de ar, F área, que nós encontramos, é 1,55 nessa unidade. Se a gente pegar aqui 1,55, está entre 1,4 e 1,6, mais próximo de 1,6. A gente tem, estendendo uma linha aqui, para o nosso produto que é soja, nós temos que a pressão estática nessa unidade, milímetros de coluna d'água por metro da coluna de grãos, para essa situação vai ser aproximadamente 2,2. Como a unidade é milímetro de coluna d'água por metro da coluna de grãos, para a gente encontrar um valor próximo daquele 52 que a gente encontrou pela equação, a gente deve multiplicar esse 2,2 pela altura da coluna de grãos, que é 25,94 metros. Essa daqui é só a representação de uma forma alternativa de encontrar essa perda de carga por tabela. Finalmente, a gente determina a perda de carga do sistema. Para determinar a perda de carga do sistema, a gente
utiliza o valor da perda de carga encontrada anteriormente devido à coluna de grãos PE e multiplica esse valor por um fator de majoração. Esse fator dado no exercício é FM de 1,5 a 2,0. Nesse caso, a gente vai utilizar 1,8, que é aproximadamente a média entre esses dois valores. Então, para calcular a perda de carga do sistema, a gente pega esse valor encontrado anteriormente, 52, multiplica por 1,8. Esse fator de majoração serve para estimar a perda de carga devido a tubulações, curvas, registros, área de chapa perfurada e impurezas na massa de grãos. Então, fazendo esse cálculo, a gente encontra que a perda de carga do sistema é 93,60 milímetros de coluna d'água. Finalmente, nós vamos para o último passo do nosso exercício para o dimensionamento da aeração neste silo, que é o cálculo da potência do ventilador nessa situação. Para determinar a potência do ventilador nessa situação, nós utilizamos a seguinte equação. Potência é igual a vazão de ar vezes perda de carga do sistema, dividido por 4.500, vezes o rendimento. Aqui, a gente vai encontrar a potência do ventilador em CV. A vazão de ar nós determinamos anteriormente nessa unidade, metros cúbicos de ar por minuto. A perda de carga do sistema nós encontramos aqui, 93,60 milímetros de coluna d'água, e o rendimento do ventilador foi dado, que é 60%, aqui, nesse caso, 0,6. Então, aplicando esses valores, 900 metros cúbicos de ar por minuto vezes 93,60 milímetros de coluna d'água dividido por 4.500 vezes 0,6, que é o rendimento do ventilador, nós encontramos que a potência do ventilador para essa situação deverá ser 31,20 CV. Aqui, se a gente quisesse transformar essa potência em watts, a gente utilizava essa relação. Como a gente encontrou a potência do ventilador de 31,20, a gente deve encontrar a potência comercial de um ventilador para ser implantada nesse silo. Então, a gente deve adquirir um ventilador de 40 CV para essa situação. Assim, nós finalizamos este exercício de dimensionamento de silo e seu sistema de aeração. Vale ressaltar que esse exercício é uma simplificação de um dimensionamento, quando nós temos uma determinada capacidade de um determinado produto e nós queremos armazenar em um silo. Aqui nós não vamos nos preocupar com dimensionamento de dutos de aeração, como será a sua distribuição na base do silo, e nem outras miudezas referentes a projetos estruturais de um dimensionamento real de silo. Mas com esse exemplo, dá para esclarecer muito como se dimensiona um silo e a potência de um ventilador para aeração nessa situação. Assim, finalizamos nosso exercício. Esperamos que tenha sido esclarecedor e se inscreva em nosso canal para assistir às nossas próximas videoaulas. Até mais!